alguns, aonde eu fui, rapaz, lá é bravo, não é nada, mano. Não é nada, lá é um lugar santo. E lá, Carioca, é um lugar de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque tem uma família lá, e muitas outras, muitas igrejas estão lá. Amém, pastor. Eu não é? Amém. Irmão, quando eu entrei naquela rua, olha a visão que Deus deu. Um barzinho lotado, minhas ovelhas ali, ó. Aí passou a menina assim, meia pecaminosa, com as roupas. Aí a mulher, minha discípula, vai liberar a criança. E começamos ali, pode ser uma igreja. Teve uma hora que eu quase me perdi, que ele entrou ali, porque eu estava olhando outra coisa, eu já estava seguindo o carro dele. Eu estava vendo a multidão de pessoas que iam ser salvas. Porque, irmão, quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Por que Paulo ficou cego? Porque Deus trocou a visão de Paulo. A visão pecaminosa tem que sair da igreja. A visão que não é de Deus tem que sair de nós. E quando nós ficamos cegos, Deus vai mandar alguém ungido para tocar na gente e liberar uma unção nova. E a visão será trocada. E nós vamos enxergar como Deus enxerga. Aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Fomos lá Carioca. Chegamos lá. Já cheguei comendo empadão. Para tu ver como é que estava a parada. Como é que ficou difícil para mim. Empadão na mesa. Aquela menina que botou lá, empadão com Coca-Cola. Eu falei assim, é hoje, Jeová. E eu estou ali tudo para comer empadão, mas o casal não para de falar. Eu estou para comer empadão. E eles contando a história, contando do filho, contando da nora, Gisele, e contando, lá vai contando, e eu olhando para o empadão. Estava ouvindo também, mano. Acabei de comer empadão, tomar Coca-Cola. Aquela Stephanie me chega com arroz, aquele feijão com carne seca, aquele feijão com um montão de trem. Sabe como é que é aquele feijão? Aquele arroz branco, aquele caldo de abóbora, aquela carne assada. Eu falei assim, ai Jesus, é hoje. Acabei de comer aquela janta. Vem ela com a mesa cheia de pudim não, manjar. Que a Gisele, quem é aquele negócio de Gisele, você fez? De chocolate, você sabe, meu Deus. Pavê. É pavê e para comer. Então, pô, porque eu vou comer. É só pavê, não é para comer. Pastor, você é engraçado pra caramba. Vou falar por que eu estou falando isso. Eu falei com eles que ia falar. Eu falei, vou falar na igreja amanhã. Vou dedurar vocês. Mas sabe por quê, meu irmão? Um lugar que muitos conhecem como um lugar difícil. Deus está enviando uma obra para lá, que não é melhor do que as igrejas que estão lá, muito pelo contrário. Que Deus está levando para quê? Porque Deus está preparando naquele lugar um banquete espiritual. Prepara uma mesa na presença de todo o principado e potestade daquele lugar, porque a igreja está sendo santificada, e onde ela entrar, entrará paz, entrará santificação, e aquele povo verá Deus. Glória a Deus. Onde abundou o pecado, superabundou o poder da graça. O que é graça? Favor merecido, que aquele povo que ainda estão perdidos lá não conhece, mas vão conhecer o que é graça. Então Paulo sabia muito bem disso. Quem foi Paulo? Até hoje eu falo do mano. Até hoje eu falo do mano Paulo. Do Paulão. Eu estou falando para vocês do Paulão. Por quê? Quando uma pessoa segue o caminho da santificação, ele marca gerações após ele. Tudo que eu quero, meu irmão, é marcar uma geração, a começar por vocês que estão aqui. Marcar gerações. Não é só se converter, passar pelas águas do batismo. É levar o evangelho a sério. Ter comprometimento com a palavra. É saber que não dá para viver o evangelho da sua maneira.
não é sua força, pelo desejo da carne, pela vontade própria, mas quando você mata esse desejo e Jesus vive a tua vida, aí muda a história. Sabe por quê? Paulo falou isso. Paulo falou isso, sabia muito bem. Romanos ele fala, eu estou pecando pra caramba. Mas daqui a pouco vou ler um texto que ele fala assim, não mais vivo eu, mas Mas nesse texto de Atos, capítulo 9, no versículo 15, olha só. Mas o Senhor me disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aonde Deus mandar eu entrar, eu entro, porque Ele já me mostrou que vale a pena sofrer pelo Evangelho. Filipenses 1:21. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver e o morrer é lucro. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você é um escolhido do Senhor. Outra coisa, para que você entenda o caminho de santificação, não é só entender que você é um escolhido do Senhor. No versículo 15 ainda fala que Ele precisou de alguém para entender o propósito. O que eu quero falar para você? Uma coisa é você se converter, a outra coisa é passar pelo batismo, a outra coisa é você confessar os seus pecados uns aos outros e entender que você precisa de alguém para te ajudar na caminhada. Paulo precisou de Ananias. E outras coisas, para você entender o propósito de Deus, você precisa entender que alguém precisa falar na sua vida. Em outras palavras, você precisa de cobertura espiritual. E no versículo 18 nós já lemos que ele passou pelo batismo. E no versículo 19, quem é escolhido do Senhor anda ungido como ungido dele, ou anda pela unção do Espírito Santo. Eu quero só fechar aqui lendo com vocês o texto de Gálatas 2, e eu termino a pregação. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Diz assim a palavra de Jeová. Gálatas 2, 19 e 20. Paulo entendeu que ele pecava, tinha um mal dentro dele, que não conseguia largar. Aí ele entendeu, beleza, o caminho, a santificação é o caminho, e para estar nesse caminho eu não posso mais viver, a minha vontade não pode prevalecer, eu tenho que desejar a vontade de Deus, eu querer de Deus. E ele escreve aqui: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora repita comigo assim: eu entendo, para entrar no caminho da santificação, eu não posso viver na força humana, eu preciso que Jesus viva a minha vida. Aí você vai entender o que é caminhar em santificação. Aí você vai entender o que é caminhar livre do pecado. Sabe por quê? Romanos 8:1 diz assim, ó: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que eu quero falar para você, igreja, receba aí como vida de Deus. Se você quiser andar no caminho da santificação,
somente deixando Jesus viver a sua vida. Porque sem isso, você não consegue ver a Deus. Não sou eu que estou falando, pastor João. Não é minha esposa, pastora Rosa. Não são os irmãos obreiros de água da igreja. É a palavra de Deus. Sem estar nesse caminho, não dá para ver Deus. E antes de irmos para o batismo, eu quero fazer um convite para você que deseja muito ver a Deus, que deseja muito trilhar o caminho da santificação. Você que está conosco hoje, afastado, não cristão ainda, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, declarando: pastor, eu quero mudança de vida. Eu quero ter uma vida transformada como Saulo foi transformado. Eu quero entrar nesse caminho da santificação. Eu quero largar meu pecado, que é muito difícil, mas eu quero largar. E Deus me conhece. Pastor, eu quero seguir o Evangelho de Jesus. Se você está aqui e quer aceitar Jesus, quer se reconciliar com Jesus, eu convido você a sair do seu lugar agora e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero convidar as irmãs que de manhã tomaram a decisão. Venha aqui à frente. Se você está aqui e quer muito isso, gente, reconciliou por telefone, né, irmãos? Por telefone, lá com a família, né? Natan e a Ana. Amanda, hoje ela não veio, né? Mas ela vai vir, nós vamos conhecer a Amanda. Nem sei quem é. A Daiane, lá, Vilar Carioca, também se reconciliou com Jesus, mas ela não pôde vir hoje. Então, essa semana, irmãos, Letícia, né? Letícia, nós estamos completando aqui 5 almas essa semana. A Letícia, ela está dando em Vitória, né, Letícia? Estou sabendo das notícias. E eu sei que um dia a Letícia vai pegar esse microfone desse jeito aqui e vai contar a vitória completa dela. Passando pela prova, mas está passando em fé, enfrentando uma enfermidade que não é dela, porque a palavra fala que Jesus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Levarei eu também minha cruz.
reconciliadas com Jesus hoje pela manhã. Nós vamos orar com elas. Espírito de Deus, o Senhor nos selou com teu Espírito, dizendo que nós somos do Senhor. E eu te peço que o Senhor renove a chama do Espírito das tuas filhas. Também na Amanda, que não está aqui, na Daiane, que não está aqui, aonde elas estão, elas sejam visitadas pelo poder do Espírito Santo. Toca nelas, Pai, nesta noite. Renova o dom, o chamado, e dê a elas a visão do teu trono e do propósito. E nós as abençoamos em nome de Jesus. Também, ó Deus, aqueles que estão conosco, que não tiveram coragem, como Paulo e como as nossas irmãs, que eles tenham uma oportunidade para tomar a decisão, a melhor e a mais perfeita decisão que um ser humano pode tomar na terra, é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, é convidar Ele para morar e viver a nossa vida. Que eles possam hoje, ao final do culto, entender, sair daqui, seja em casa, no trabalho, eles tenham a visão, em nome de Jesus. Como o Senhor fez com Paulo na estrada, o Senhor pode fazer eles sair daqui até a casa, e eles voltarem dormindo para confirmar essa decisão. Sela-nos com o Espírito Santo. Eu oro também, ó Deus, está aqui a Letícia, está lutando, Deus, contra a enfermidade do câncer, está vencendo, e esse mal está retrocedendo e vai retroceder. E eu sei que a tua filha, Senhor Deus, vai falar da obra completa do Senhor. Pai, visita também aqueles que estão acamados. Visita o nosso irmão Antônio, Deus, lá no hospital, a irmã Magda. Temos orado, temos acreditado, e vamos sempre acreditar no Deus do impossível, no Deus que curou cada um de nós na cruz, em Cristo. Visita os teus filhos, toca nos teus filhos em nome de Jesus. E nós abençoamos os candidatos para batismo hoje, e sela-os também em uma nova caminhada de fé, crendo que o caminho é a santificação. Nós também os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.